Boa tarde, bem-vindos ao RTV Notícias. Começamos com as principais capas dos jornais de hoje. No Jornal de Notícias podemos ler que os jovens portugueses estão tramados e mal pagos. O INE retrata a juventude, são cada vez menos, mais qualificados e mais desempregados. Um quarto em risco de pobreza e valem metade da imigração. Lemos ainda que 12,5% foi o aumento dos últimos 7 anos das pensões da CGA, que em média são o triplo das da Segurança Social. O título em destaque vai para a cozinha provisória de um hospital que está há mais de um ano num contentor, onde 17 pessoas cozinham diariamente 800 refeições. A fotografia em destaque vai para a Carla e a Francisca. Podemos ler que ter filhos a estudar fora é cada vez mais caro. Preços de quartos e apartamentos não subiu, mas despesas com água, eletricidade e gás aumentam fatura. No desporto, destaque para o Futebol Clube do Porto, encaixe da pré-época sobe para 63 milhões com venda de Mangalá. No Benfica, Peter Lim vai a Lisboa buscar Enzo Pérez para o Valência. Passamos ao Jornal Público, onde podemos ler como título em destaque que a Comissão de Proteção de Dados diz que acordo com os Estados Unidos é inadmissível. O destaque fotográfico vai para o Dia da Juventude e coloca-se a pergunta de como se pode travar a perda de 500 mil de jovens em Portugal. Notícia para os irmãos que perderam os pais em tragédia no Cabo da Roca. Podemos ler que ir para a Polónia pode ser reinício para irmãos órfãos. Notícia também para o Iraque, que tem novo primeiro-ministro, mas Maliki não saiu. Lemos ainda que a ATM pensa processar a PT se o plano de fusão com a Oi for alterado. No lado direito, notícia para o Tribunal de Contas, que critica medidas na Segurança Social. E ainda CDS aposta em quadros novos e PS suspende reentrée. Passamos ao Jornal I, onde um dos destaques vai para a Segurança Social. 68% do fundo está investido em dívida pública. Destaque ainda para o caso BES. Fundo Baros vendeu todas as ações a 31 de julho. O Grupo Espírito Santo foi acionista maioritário da Eurofin até 2009. E ainda ensaio de Pedro Leines e se decretássemos o fim do cavaquismo. Notícia também para o surto de ébola. Guiné-Bissau já tem plano de contingência. Passamos à economia com o Jornal de Negócios. Destaque para o Estado que garantiu 3,5 mil milhões ao BES. Notícia também para o Banco de Portugal, que já enviou indícios criminais para a PGR. O Ministério Público recebeu documentos sobre gestão de Ricardo Salgado. E ainda o supervisor que contratou o filho de Durão Barroso por convite. Passamos finalmente ao desporto com o jornal O Jogo. Notícia para o Clube dos Dragões. A transferência do francês Mangalá rendeu 30,5 milhões ao Futebol Clube do Porto por 56,67% do passe. No Sporting, notícia para os 20 milhões que Manchester United ofereceu aos Leões. Bruno quer recusar e o argentino explodiu. No Benfica, notícia para Enzo Pérez, o Valência quer apresentar o jogador este domingo. São estas então as principais capas do jornal de hoje. Passamos às notícias do dia. O Instituto de Emprego e Formação Profissional abriu um concurso com 750 vagas para professores darem aulas nos centros de emprego, mas apenas 192 lugares foram ocupados. Foi já em maio que o Instituto de Emprego e Formação Profissional abriu o concurso destinado a docentes dos quadros do ensino básico e secundário que deveriam começar a lecionar nos centros de emprego do continente já em setembro. No entanto, segundo a lista dos colocados, das 750 vagas, apenas 192 foram ocupadas. O Ministério da Educação e Ciência, questionado por esta diferença de números, lembrou que o processo de seleção foi realizado pelos centros do IEFP e que a Secretária de Estado do Ensino e da Administração Escolar autorizou todas as requisições apresentadas. A quando da abertura do concurso, os docentes de português, inglês e matemática eram os mais procurados, havendo 229 vagas disponíveis no Norte, 135 no Centro, 226 em Lisboa e Val do Tejo, 99 no Alentejo e 61 no Algarve. Resta agora saber o porquê de tantos lugares por preencher num concurso com 750 vagas. O mundo do cinema ficou um pouco mais pobre. Morreu o ator norte-americano Robin Williams, deixando a Academia em estado de choque. O ator norte-americano Robin Williams morreu ontem, aos 63 anos de idade, depois de uma promissora carreira no mundo de Hollywood. O ator foi encontrado sem vida em casa, na Califórnia, e as autoridades suspeitam de suicídio por asfixia.
O site especializado em notícias de celebridades Entertainment Weekly adianta que o ator estava a combater uma severa depressão. Considera mesmo tratar-se de uma trágica e súbita perda. Williams é um dos atores mais respeitados da sua geração. É muito conhecido pela sua vertente comediante. Aliás, foi a série cómica Happy Days, em 1974, que o lançou para o estrelato. Ganhou um Oscar pela sua interpretação em Um Bom Rebelde, venceu 6 Globos de Ouro e 2 Emmy. É ainda conhecido por filmes como Bom Dia Vietnã, Clube dos Poetas Mortos e O Rei do Pescador. Williams deixa mulher e 3 filhos. A Associação Nacional de Laboratórios Clínicos reuniu-se ontem com entidades da região de Trás-os-Montes, tudo por causa das novas medidas de internacionalização das análises clínicas por parte da Unidade Local de Saúde do Nordeste. A Associação Nacional de Laboratórios Clínicos reuniu-se na tarde de ontem com as principais entidades intervenientes no Nordeste Transmontano devido às novas medidas de internacionalização das análises clínicas. O encontro tinha como principal objetivo esclarecer os utentes do Serviço Nacional de Saúde e, como tal, estiveram presentes as ordens dos médicos e dos farmacêuticos, autarcas, deputados regionais, entidades da Santa Casa de Misericórdia e associações empresariais e industriais da região. Com as novas medidas de internacionalização, os utentes ficarão a par dos seus direitos através de um documento denominado Análises Clínicas no Nordeste Transmontano, 5 pontos que os utentes devem saber. De acordo com as novas medidas, os laboratórios privados poderão deixar de prestar serviços ao Serviço Nacional de Saúde. Por isso, o principal objetivo da reunião foi debater a defesa da SNS, do qual os laboratórios clínicos fazem parte. Um dos efeitos da internacionalização das análises clínicas pode ser o fim da rede de laboratórios clínicos na região. A reunião teve lugar no auditório da Escola Superior de Saúde, Instituto Politécnico de Bragança. A DECO está a alertar para casos de dupla faturação em telecomunicações em todo o país, decorrentes de contratos com diferentes operadores. A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor tem chegado um número relevante de reclamações sobre situações de dupla faturação no setor das telecomunicações. Os casos chegam de todo o país, mas com maior incidência na região centro. E são decorrentes de contratos com diferentes operadores, segundo revelou em comunicado a Delegação Regional de Coimbra da DECO. As reclamações são de consumidores que já têm contrato com uma empresa de telecomunicações e decidem mudar de operador, pensando eles que a nova empresa tratará de tudo relacionado com o contrato anterior. Afinal, o caso não é bem assim. E quando menos esperam, os consumidores são surpreendidos com 2 contratos e, por consequência, com uma situação de dupla faturação. Segundo a DECO, há casos que se prolongam durante meses e, em alguns deles, a empresa anterior mantém a decisão de cobrança, ainda que alertada para a situação do consumidor. A DECO vem assim exigir uma maior fiscalização deste tipo de práticas por parte das entidades competentes e deixa um alerta aos consumidores para que tenham uma atitude preventiva, duvidando sempre da disponibilidade da nova operadora, formulando um pedido de denúncia do contrato e certificando-se da respectiva concretização. Por fim, deixa o conselho de que vale mesmo a pena jogar pelo seguro. Nos últimos tempos, o vírus do ébola tem vindo a preocupar muitos viajantes. A linha Saúde 24 tem recebido chamadas de pessoas que vão viajar para Angola, Cabo Verde e Guiné-Bissau, que querem esclarecimentos sobre o vírus e sobre os cuidados a ter. Todos os cuidados são poucos cada vez que alguém vai viajar. Como tal, a linha Saúde 24 aconselha quais os cuidados a ter com a alimentação, no caso de tomar medicação, levar os medicamentos em quantidade necessária para a viagem, entre outros. São sobretudo as pessoas que vão viajar para Angola, Cabo Verde e Guiné-Bissau que contactam a linha para esclarecer qualquer dúvida sobre o vírus do ébola, ainda que o vírus não esteja presente nestes países. Os enfermeiros da linha 24 alertam também para os sintomas do vírus, sendo a febre o principal sinal, acompanhado de dores musculares, garganta e cabeça. Até à data, a linha ainda não recebeu telefonemas de pessoas com os sintomas da doença. A Direção-Geral de Saúde anunciou que Portugal criou um dispositivo de coordenação que está em alerta e mobilizará e ativará recursos que sejam adequados a cada situação de infecção pelo vírus do ébola. Os hospitais para onde serão levados os doentes suspeitos de estarem infectados com o vírus são os hospitais Corri Cabral e Dona Estefânia, em Lisboa, e São João, no Porto. Até ao momento, o vírus já provocou 930 mortes, entre 1.700 casos.
Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, o peso da imigração é cada vez maior. Os jovens portugueses casam-se cada vez mais tarde e ficam a viver na casa dos pais. Na última década, o número de jovens entre os 15 e os 29 anos caiu quase 500 mil em Portugal. Entre 2001 e 2011, o número de jovens entre os 15 e os 29 anos caiu quase 500 mil. Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, 301 dos 308 municípios portugueses foram afetados por este fenómeno. Em 2011, Portugal tinha apenas 1,8 milhões de jovens, uma queda de 21,4% desde 2001, ainda que a população nacional tenha aumentado ligeiramente nesse período. A imigração é um fator determinante para estes dados do INE, tendo em conta que em 2012, 26 mil jovens são imigrantes permanentes e cerca de 27 mil são temporários. Os jovens casam-se mais tarde e ficam mais tempo a viver na casa dos pais. Em 2011, 68,3% dos jovens residia com pelo menos um dos pais e 21,5% tinha constituído a sua própria família enquanto casal. Atualmente, ainda que as qualificações tendam a subir, a verdade é que há um abandono precoce dos estudos. O INE revela que a percentagem de jovens entre os 15 e os 29 anos com curso superior passou de 8,3% em 2001 para 14,9% em 2011. Ainda assim, é possível verificar um grande número de estudantes que abandonam precocemente a sua formação, tendo atingido em 2013 uma percentagem de 18,9%. Tempo agora para o nosso comentário habitual, hoje com Amadeu Campos. Boa tarde, Amadeu, e bem-vindo ao RTV Notícias. Começamos com uma notícia sobre Jorge Coelho, que diz que a eleição de António Guterres como Presidente da República seria a única coisa que o faria voltar à luta política. O que é que tem a dizer sobre esta notícia? Basicamente que o Jorge Coelho está a querer aproximar-se um bocadinho das eleições que estão a ocorrer neste momento do PS e está a tentar marcar um pouco a agenda política também do candidato que ele apoia naturalmente, o António Costa. Eu penso que o António Guterres será sempre um candidato de consenso. A justificação que o Jorge Coelho usa para que realmente volte à política, para que o António Guterres seja eleito presidente, nós sabemos que os candidatos presidenciais são normalmente pessoas independentes, que poderão depois ser apoiados pelos partidos ou não. Portanto, eu acho que as duas coisas são completamente diferentes. Acho que não faz muito sentido ele, neste momento, estar a tomar uma atitude destas ou uma posição destas. Acho que, inclusive, as candidaturas para os presidentes ainda está muito longe, porque nós, neste momento, temos uma eleição em junho de 2015 para o governo, portanto, só depois disso é que teremos as eleições presidenciais. Eu acho que é mais um facto político para mexer um pouco com as eleições entre o António José Seguro e o surgimento agora do António Costa, que veio baralhar, nomeadamente, as contas do PS e que, naturalmente, poderá vir a pôr em causa algum resultado que o PS poderá ter nas eleições de 2015, não faz qualquer sentido. Acho que, pronto, a entrevista de Jorge Coelho vem marcar um bocadinho só essa posição, mais nada do que isso. Concorda quando ele diz que considera que Guterres daria um excelente chefe de Estado? Sim, o Guterres está nas figuras de pessoas facilmente elegíveis para Presidente da República. Aliás, se o for, daqui a um ano e pico, será certamente um candidato forte com que a direita certamente terá que se preocupar, porque neste momento nós temos a Santana Lopes como o principal candidato, Marcelo Rebelo de Sousa ainda não se afigura, pelo menos, como um candidato, portanto a direita terá que arranjar um candidato forte, coisa que o PS, na minha opinião, não teve nas últimas eleições presidenciais, portanto deixou um bocadinho isso para as questões independentes, onde surgiu Manuel Alegre e o próprio médico da AMI. Não sei, o Francisco Nobre, não sei, portanto vamos ver realmente, e ainda falta bastante tempo. É esperar, mas apenas talvez só em 2016. Exatamente, mas certamente que António Guterres será sempre um bom candidato, nenhuma dúvida sobre isso, mesmo para o PS, e inclusive eu penso que neste momento terá um largo consenso dentro do PS, independentemente das candidaturas, tanto do António José Seguro como do António Costa, portanto será uma pessoa que reunirá muitos consensos dentro do país e dentro do PS, naturalmente. Muito bem. Falemos também que foi notícia hoje no RTV Notícias que há menos 500 mil de jovens em Portugal do que em 2001. O peso da imigração é cada vez maior, os jovens casam-se cada vez mais tarde e há aqueles que vivem durante muito tempo na casa dos pais. Isto começa a ser talvez um fator
importante. É um fator cultural, mas eu gostava de salientar aqui que eu acho que existem alguns fenómenos que é preciso nós termos algum cuidado com eles. O primeiro, a questão da natalidade, não é? Portugal está a ficar um país de velhos, não é? De velhos no bom sentido, porque são os avós neste momento até que começam cada vez mais a tratar dos netos, portanto pela falta de tempo e de disponibilidade que os pais neste momento têm, e muitas das vezes também, infelizmente, por questões económicas, que essa dificuldade também surge. E esse é um primeiro aspecto que eu acho que é objetivo, é fácil, porque realmente cabe-nos a nós preocupar-nos com isso. As outras duas questões, outros dois fenómenos, começam, esses sim, a serem preocupantes, porque começa a denotar uma certa postura dos nossos jovens em termos culturais, que é, o primeiro, nós estamos com um fenómeno bastante interessante, que jovens empregados, com bons empregos, estão a optar por emigrar. O que denota uma falta de acreditar no país, porque eles até têm tudo para estarem a viver bem cá, mas há aqui um fator que nós temos de ter muito cuidado, que é os ordenados que estamos a pagar aos nossos jovens, face ao trabalho que eles estão a desenvolver e às capacidades que eles têm, não está a ser devidamente reconhecido. Nós temos um problema aqui grave, porque não sei se é porque os presidentes afinal ganham tantos milhões e que a gente percebe pelas questões do BES que se calhar anda muito dinheiro em sítio errado, devia andar mais esse dinheiro nos nossos ordenados ou nos ordenados dos jovens que realmente mostram bastantes capacidades. E depois temos outra massa de jovens, que é aqueles que ainda se estão a formar e que já se estão a formar numa preocupação de trabalho lá fora. Portanto, a formação já é vocacionada não para trabalhar no país, mas para trabalhar em países estrangeiros. Portanto, estamos com estes dois fenómenos que para mim são bastante preocupantes. Eu acho que nós devíamos que, em termos de governação, de políticas diretas para que realmente conseguirmos cativar, darmos valor a esses jovens, porque esses jovens têm valor, eles formaram-se, trabalharam, conseguiram atingir bastantes objetivos e depois não lhes conseguimos dar um reconhecimento em termos de empresa, em termos de trabalho, que façam com que realmente eles fiquem cá. Porque repare, nós quando temos uma saúde como temos, uma educação como temos, uma justiça social como temos, certamente que estes jovens optam naturalmente por procurar outros países onde isso, estas três coisas fundamentais que eu disse agora, que devem existir numa democracia, se encontram com muita mais facilidade do que em Portugal e naturalmente eles procuram esses sítios. A verdade é que os jovens formam-se em Portugal, fazem todo esse percurso no seu país, mas quando chegam ao fim veem que realmente a única opção ou a melhor opção para uma melhor qualidade de vida é realmente ir para o estrangeiro e é pena que assim seja. É pena porque, repare, nós em termos de mercado de trabalho, não é pelo valor que as empresas produzem, porque as empresas estão a produzir bem, nomeadamente em termos de exportações, temos muitas empresas a fazê-lo bem, mas de uma forma geral, não estamos a dar um reconhecimento, repare, enquanto tivermos um ordenado mínimo como temos, enquanto tivermos uma saúde e uma educação como temos, e uma justiça social como temos, os jovens não se vão sentir ressarcidos do trabalho que fazem em relação ao país e à empresa, ressarcidos desse valor que eles acham que lhes devem dar. E eles depois facilmente encontram em empresas estrangeiras esses valores que eles procuraram cá e que não conseguiram. Que medidas é que acha que o Estado pode tomar para mudar este cenário? O Estado pode logo a começar pela forte evasão fiscal que hoje em dia se tem no nosso país, que temos um mercado paralelo enorme. Por outro lado, também todas as políticas que o Estado tem em termos de pagar os IRS, da dívida que nós temos, que em vez de optar por um crescimento da economia, não, está a optar por uma forte contribuição dos portugueses em termos da sua massa salarial, portanto diminuindo fortemente a capacidade económica dos portugueses têm para ativar o consumo, para ativarem no investimento. Portanto, essa questão de a não adoção pelo crescimento económico do país está-nos realmente a pôr nas condições que nós estamos e os jovens não acreditam que nos próximos 10, 15 anos Portugal consiga sair do marasmo em que a economia está completamente estagnada e em que nós não conseguimos sair, com a dívida pública que temos e com todos os constrangimentos de política económica que temos tido, ainda agora com a questão do BES, mais uma machadada em que nos vai atrasar realmente a capacidade
da expectativa que os nossos jovens teriam para um futuro melhor, para eles e, naturalmente, para as suas famílias e para os seus filhos. Para o futuro mesmo. Para o futuro, exatamente. Muito bem, Amadeu Campos, a Direção-Geral da Saúde decidiu colocar cartazes e folhetos nos aeroportos para alertar os viajantes para o surto de ébola que tem sido falado nos últimos tempos e preocupado cada vez mais nos últimos dias. Acha que esta iniciativa vai esclarecer melhor os viajantes? Sim, espero que sim. De qualquer forma, os viajantes deviam saber, e isso devia ser uma preocupação contínua, não só porque ébola está nas notícias do dia. Sempre que os viajantes viajam para, nomeadamente, países africanos ou da América do Sul, existem uma série de doenças que até obrigam uma vacinação especial. Naturalmente que para o ébola não existe, mas todos nós sabemos, quando viajamos para esses países, que devemos ter muito cuidado quando bebemos água, que deve ser potável, a garrafa deve estar fechada quando a gente pega nela, portanto, não aproximação de corpos ou de cadáveres de animais ou, eventualmente, até de pessoas. As questões de saúde e de contactos, muitas das vezes com a população, deverem ser feitos com algum cuidado, porque realmente nós não podemos levar a cultura ocidental que temos, nomeadamente nos países europeus, para países africanos. E devemos ter todos os cuidados acabam por ser poucos nesses países, não é? Exatamente. Repare, nós temos a questão do dengue, que é uma questão que é grave, que tem matado muita mais gente do que o próprio ébola. A questão da malária, que é uma questão muito difícil e que também mata muita gente em África. Portanto, esses contactos e o apanhar dessas doenças são sempre possíveis. E nós realmente, quando viajamos para esses países, devemos ter todos os cuidados, e todos os cuidados são pouco. É bom que realmente a Direção-Geral de Saúde se preocupe agora, mas devia ser uma preocupação contínua, nomeadamente os voos que têm destinos, países que nós sabemos que poderão ter esses problemas. Existe também uma linha, a linha 24, que qualquer pessoa pode ligar e tirar qualquer dúvida, esclarecer-se sobre este assunto. Isto é um apoio importante para tranquilizar as pessoas e sentirem-se um bocadinho mais seguras e até saberem o que é que devem, claro, os cuidados a ter, não é? Exatamente, sim, era isso que eu estava a dizer um bocadinho no sentido. A linha 24 era mais uma linha de apoio para que realmente as pessoas possam esclarecer todas essas dúvidas. E as pessoas devem ter essas dúvidas sempre que viajam para esses países. E devem esclarecê-las pela internet, pela linha de saúde 24, por todos os meios que o Estado tem à sua disposição, o seu médico de família, inclusive. Portanto, todos os meios que essas pessoas têm, ou esses viajantes têm, à sua disposição, devem usá-los, nomeadamente quando viajam para países em que nós sabemos que têm essas questões de saúde pública e que devem ter naturalmente todos os cuidados, porque o ébola é um vírus bastante específico e em que as pessoas têm que ter só alguns cuidados, não têm que ter muitos, mas de qualquer forma têm que os saber e não entrarem em pânico porque tudo poderá ter o ébola. Também não é bem assim. Agora, devem ter naturalmente esses cuidados porque é fundamental. Muito bem. Um estudo da Universidade Católica do Porto confirma que há razões para os enfermeiros estarem exaustos. Falamos de 2 a cada 3 enfermeiros que se sentem exaustos emocionalmente, com excesso de horas no trabalho e dizem até que têm sobrecarga burocrática que os afasta de exercer aquilo que realmente é a profissão deles. Houve uma greve por causa deste assunto. Será que alguma coisa mudou ou alguma vez irá mudar? É difícil. Os enfermeiros são uma parte importante da saúde em Portugal. São eles, normalmente, que são os responsáveis por todos os cuidados até o médico chegar, ou o médico, inclusive, administrar em relação ao paciente. Eu acho que temos que distinguir aqui um bocadinho o que é que se passa em termos de férias e o que é que se passa durante o tempo normal. Eu acho que poderá haver aqui uma questão que os hospitais se devem preocupar, que é a logística do verão, onde realmente os enfermeiros também estão de férias e onde haverá um rácio menor de enfermeiros por doente. E isso faz com que realmente o tempo que o enfermeiro passa em termos de ativo, porque isto é como em todos os trabalhos, nós temos um horário, não é? E dentro desse horário podemos ter mais trabalho ou menos trabalho. O que se passa, nomeadamente em relação aos enfermeiros, na minha opinião, é que existe uma grande sobrecarga desse trabalho em relação ao horário de trabalho que eles são obrigados a cumprir, e isso faz com que realmente eles não tenham descanso ou qualquer descanso em relação ao horário. Tenham que fazer depois também muitas urgências, o que provoca quase o trabalho 24 horas contínuo, percebe? Portanto, essas questões são de logística que eu acho que o hospital deve, ou os hospitais, os diretores de hospitais, devem ter algum cuidado, nomeadamente em perceber qual é o rácio de enfermeiro por doente para
amenizarem um bocadinho, porque certamente que a qualidade de trabalho do enfermeiro melhorará e, naturalmente, os resultados que os pacientes estejam a ter também melhorará certamente. Até porque falamos de profissionais que não veem qualquer perspectiva de evolução na sua carreira, mas ao mesmo tempo não querem abandonar a sua profissão, porque gostam mesmo daquilo que fazem. Claro, são os verdadeiros profissionais. A questão que se põe muitas das vezes é, eles têm um trabalho precário, e isso é que se põe muitas das vezes em causa, que é a falta de estabilidade em relação aos enfermeiros, que não existe. Nós temos muitos enfermeiros contratados, temos muitas empresas a contratarem enfermeiros para depois prestarem serviço ao hospital, e isso faz com que realmente não haja uma estabilidade em relação ao trabalho, e isso naturalmente provoca todos os problemas que os enfermeiros enfrentam, nomeadamente na evolução da sua carreira. Há quem menospreze a profissão do enfermeiro comparando com um médico. Acaba também por ser um bocadinho complicado gerir por parte do enfermeiro este tipo de comparações. Sim, e aí passa-se um fenómeno diferente na minha ótica, que é, os enfermeiros hoje em dia estudam bastante. E muitas das vezes temos enfermeiros que não conseguiram ser médicos e são enfermeiros, mas sabem tanto de saúde, ou tentam saber tanto de saúde, que se aproximam ao médico. Naturalmente que o médico será sempre uma profissão diferente, até pelos seus estudos e pela forma como tiveram que completar os seus estudos. E isso faz com que a proximidade que os enfermeiros queiram ter, porque depois também começam a saber muitas mais coisas e começam a resolver muitos dos problemas pequenos que acontecem na saúde e que não são precisos os médicos, faz com que essa proximidade seja menor. E isso está a levantar muitos problemas em termos do que é a carreira do médico e a carreira do enfermeiro. Porque no fundo não podem ser comparáveis. Não são, nunca são papéis diferentes na saúde. São papéis sempre diferentes na saúde. Só que, repare, não é um enfermeiro como antigamente, que sabia dar injeções e pôr um bocadinho de álcool na ferida. Hoje os enfermeiros já têm conhecimentos bastante bons sobre o que é que têm que fazer e como é que as coisas se processam em termos de medicina, percebe? E essa é uma grande dificuldade, e inclusive eles cada vez reclamam mais tarefas que normalmente serão os médicos a fazer para eles, não é? E está aqui uma guerra também com a ordem dos médicos. Vamos a ver no que é que dá, mas certamente os enfermeiros terão sempre o seu valor. Muito bem, Madeu Campos, muito obrigada pela sua presença aqui no RTV Notícias e até uma próxima. Certamente, então. Ficamos agora com o estado do tempo para amanhã. O sol vai brilhar em todo o país. Quanto às temperaturas, o Porto pode esperar 23 graus de máxima e 14 de mínima. Em Lisboa, as temperaturas atingirão os 24 de máxima e os 18 de mínima. Já em Faro, a temperatura máxima será de 30 graus e a mínima de 22. E já agora não se esqueça que até amanhã ainda pode assistir à chuva de Perseidas. A melhor hora é ao final da noite, por isso aproveite e acorde cedo e não se esqueça que logo a seguir ocorre o magnífico nascer do sol. Por agora é tudo, a informação regressa mais logo. Até lá, fique bem.